Alô, galera, fazendo mais uma retrospectiva aí na aula de Química. No último vídeo nós falamos sobre o número atômico. E eu falei também que esse número atômico é igual ao número de prótons, que era igual ao número de elétrons. Mas essa regrinha aqui, ó, só vai se aplicar se esse número de elétrons, aqui, ó, não tiver carga, ou seja, ele não possuir uma carga. Aí esse número de elétron aqui vai continuar sendo igual ao número de prótons, que é igual ao número de atômico, igual ao nosso número atômico. Mas se houver um íon de carga negativa ou de carga positiva, nós sabemos que vai mudar o nosso elétron. O nosso número atômico continua sendo o mesmo e o nosso número de prótons também, mas o nosso elétron muda. Por quê? O íon é uma espécie química cujo número de prótons é diferente do número de elétrons, né? Ou seja, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons por causa do íon. E quando nós temos um íon negativo, nós chamamos ele de ânion. Esse ânion é uma espécie química que ganhou, tá? Ele está com sinal negativo, mas ele ganha elétron. Como você pode olhar lá na sua tabela periódica, nós vamos ver aqui, ó, o número do cloro. Cadê o cloro? O cloro está aqui. Exatamente aqui. Então, eu sei que o meu número atômico continua sendo 17. Mas aí eu já sei que o meu número de elétron não vai ser mais 17. O meu número de elétron vai ser adicionado mais 1. Ele vai ganhar uma carga 1. Então, ele vai ser 18. O que acontece com o nosso amigo cátion, que é um cloro com uma carga positiva mais 1, que é chamada de cátion. O que seria o cátion? O cátion é uma espécie química que ele doou elétrons. Continua sendo o nosso número atômico aqui, ó, 17, número atômico e número de prótons, a mesma coisa. Continua sendo 17. E o nosso elétron vai o quê? Vai perder, né? Ele não é igual ao nosso número de prótons, o nosso número de elétrons, mas aí ele vai perder aqui, ó, a carga positiva, ele vai perder elétron e vai ser 16. Agora nós vamos estar falando dos isótopos. Quem são os isótopos? Os isótopos é o mesmo número, são elementos que contêm o mesmo número de prótons. Os isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, P igual a Z, mas possui diferentes números de massa, é o A. Os isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons e diferente número de massas.
Nós geralmente reconhecemos e destacamos ele por um macete aqui, ó, P. Quando nós falamos de P, nós sabemos que prótons são iguais, mesmo número de prótons. Quando nós falamos em isóbaros, os isóbaros possuem mesmo número de quê? Mesmo número de massa. Mesma massa atômica, elementos químicos que possuem a mesma massa atômica. Aí nós destacamos quem nos isóbaros? O A, que aí nós sabemos que é aqui, ó, massa, letrinha A, mas possui diferentes números de prótons, São elementos químicos que possuem diferente número de prótons e mesmo número de massa. São os isóbaros. E nós temos também os isótonos. Os isótonos, nós costumamos destacar o N, isótonos. Por quê? Porque os isótonos, ele possui o mesmo número de nêutrons e diferentes números de prótons. Diferente número de prótons. Para você achar os isótonos, você vai ter que aplicar aquela fórmula que eu te ensinei na aulinha passada, que é o qual? A é igual a Z, que é o P, né, que é Z, mais N. Você vai ter que aplicar e vai achar os elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. Esses são os isótonos. Mesmos elementos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferente número de prótons. Aqui eu vou mostrar a grande dúvida da galera. Professora, como que eu faço a distribuição eletrônica? É dessa forma aqui, ó. Nós distribuímos de acordo com os elementos da seguinte forma. Ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, nós temos 7 períodos. Professora, onde que eu vejo esse período? Esse período você vê aqui, ó, na tabela periódica. Olha aqui o primeiro período. Esse é o primeiro período da tabela periódica, que vai do hidrogênio até o nosso elemento químico hélio. Ou seja, é um período muito curto. Por quê? Nós calculamos os períodos na horizontal. Não esqueçam disso. Os períodos da tabela periódica são vistos horizontal. Aqui nós temos o primeiro período, aqui nós temos o segundo período, que também vai do lítio até o berílio, depois ele vai até esse aqui, que é o neônio. É o segundo período. O terceiro período, ele vai até o argônio, mas ele começa aqui, ó, no sódio, Na. Nós temos o quarto período, que começa no potássio, o quinto período, o sexto período e o sétimo período. Só que tem aqui uma pegadinha no sexto período. O sexto período, ele tem uma série que não coube aqui.
porque ia ficar muito grande. Então, nós descemos para cá e vamos ver que é a série dos lantanídeos. Da mesma forma, no 7º período, nós descemos para cá e adicionamos mais 15 elementos, que são as séries dos actinídeos. Então, série do lantanídeo e série dos actinídeos. E daqui na série dos actinídeos, nós temos também o urânio. Depois desse urânio aqui, ó, todos esses elementos para cá, depois do urânio, são feitos sinteticamente, são feitos em laboratório. São elementos conhecidos como elementos transurânios. São após o urânio. Então, esses períodos nós colocamos aqui, dessa forma aqui, como eu coloquei para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim como nós temos as camadas. Quais são as camadas? Camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q. Essas são as camadas eletrônicas. 7 períodos, 7 camadas eletrônicas. Como que é feita essa distribuição eletrônica? Essa distribuição eletrônica é feita em níveis e subníveis. Como que nós vamos ver isso? Nós sabemos que no S, no subnível, P, D e F, no subnível S só cabem até 2 elétrons. No P só cabe até 6. No D só cabem até 10. E no F só cabem até a 14. Isso são os subníveis de energia. E esse aqui são os números de elétrons que eles podem comportar. No máximo, ele pode ter menos, mas não mais de 6 no subnível P, não mais de 10 no subnível D, nem mais de 14 no subnível F. Por isso que nós dividimos da mesma forma, na camada aqui, ó, K, L, M, N, O, P e Q. 1, 2, 3, 4. Perdão, eu pulei aqui. 1, 2, 3. Vamos fazer o outro. K, L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camadas, ó, camadas. E esses são os períodos. Só que agora nós vamos ver quantos elétrons cabem em cada camada. Quantos elétrons cabem na camada K e no primeiro período? 2. Quantos elétrons cabem na camada L no segundo período? 8. Quantos períodos cabem na camada M e no terceiro período? 18. Quantos elétrons cabem na camada N no quarto período? 32. Quantos elétrons cabem na camada O e no período 5, no quinto período? Também cabe 32. E aqui 18 e aqui 8. Camada P, período 6, cabe 18. Camada Q, período 7, cabe 8. Como que nós vamos ver isso, professora? Nós vamos ver da seguinte forma na distribuição eletrônica do diagrama de Linus Pauling. É aí que nós vamos ver.
Como que nós vamos ver isso? Que aqui, você pode ver que aqui na primeira camada só cabem 2 elétrons. 1s2. Aí aqui, 2s2, 2p6. Somando 6 com 2, você sabe que só vai caber quantos elétrons? 8. Por isso que eu faço essa camada aqui para vocês, para que vocês saibam quantos elétrons cabe aqui, ó. Vocês têm que saber quanto cabe em cada camada de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Que aí tudo fica mais fácil. Da mesma forma, 3s2, 3p6, 3d10. Quanto cabe aqui na camada M? Quanto cabe na camada M? 18. Tem 18? 10 com 6 com 2, 18. E assim, da mesma forma que você vai fazer isso. Como? Você vai fazer 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Você vai somar 14 mais 10 mais 6 mais 2. Quanto que vai caber na camada N? 32 elétrons. 32 elétrons. Esse é o número máximo de elétrons que cabe em cada camada. E assim, na ordem crescente. Como que nós fazemos a nossa distribuição eletrônica? Ele começa no 1s2. 1s2, vou fazer embaixo para visualizar melhor. 1s2, aí ele vem 2s2, depois do 2s2, ele vem para o 2p6. Aí você vê que a setinha dele, ó, 2p6, 3s2, ó, 3s2. Depois do 3s2, você pode perceber que ele vai para o 3p6, mas ele não vai lá no 3d10, ó. Ele vai para o 3d, ele desce aqui, ó, para o 4s2, ó. 4s2, né? Aí ele vai lá para cima, ó, 4s2, ele vai lá para o 3d10, 3d10. Depois do 3d10, para onde que ele vai? Ele vai para o 4p6. 4p6. Depois do 4p6, ele vai para o 5s2. Para o 5s2. E assim ele vai sucessivamente, ó. 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Depois ele pega 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Depois ele vai 5f14, 6d10. Porque ele está em ordem crescente. Ele está sempre crescendo. Por isso que na distribuição eletrônica nós não podemos fazer ele na forma horizontal. Ele tem que estar sempre na forma diagonal, porque ele sai daqui, ó, do 2p6, ele vai para o 3s2, do 3s2 ele vai para o 3p6, mas ele já desce para o 4s2. Depois ele pega lá no 3d10 e vai para o 4p6 e desce para o 5s2. Essa é a ordem do diagrama de Linus-Pauling. É uma ordem crescente de número. Vou dar um exemplo agora no elemento sódio, cujo número atômico é 11. Como farei essa distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s, quanto? Se é 11, 6, 2, 2.
daria quanto? Se eu colocasse 3s2 aqui, passaria, né? Daria o número 12. Mas aí eu posso colocar menor, então ficaria 3s1. Essa é a minha distribuição eletrônica do meu sódio. É só você somar o número de elétrons que tem que dar igual o número atômico do elemento. Da mesma forma, nós temos aqui o cálcio. Vamos falar um pouquinho do cálcio. E no caso, vamos falar também da camada de valência. Quem é a minha camada de valência? Minha camada de valência vai ser aquele da minha maior camada. O 1 não pode ser. O 2 também não. Então, seria o 3. A minha maior camada que eu tenho é o 3. Então, a minha camada de valência é 3. Então, eu tenho um elétron na minha camada de valência. Ou seja, camada de valência é a camada mais externa, né? É a camada mais externa, mas não necessariamente será a minha última camada sempre. É o exemplo que vocês vão ver agora, depois do ferro. No ferro, ele não é a última camada. Vamos ver o cálcio, que vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí ele vai descer aqui, ó. Deixa eu pegar um diagrama, porque aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Do diagrama de Linus Pauling. Cadê o... Deixa eu só achar o diagrama que eu estava montando aqui para vocês. Vai ficar mais fácil vocês visualizarem desta forma. Que aí, ó, ele desceu para cá, ó. O cálcio, ele veio até o 3p6, ó. Ele veio até o 3p6 e ele desceu para o 4s2. Aqui, ó, 4s2. Qual é o número atômico do cálcio? Perdão, eu esqueci de falar. Nós vamos ter que achar o número atômico do cálcio. Isso você acha na tabela periódica, que eu já te ensinei a usar a tabela. E aonde você ia achar os números atômicos. O número atômico do cálcio é 20, ó. 20, ó. Então, nós temos que somar os elétrons, né? Nós temos que somar os elétrons e tem que dar 20. Somando os elétrons, tem que dar 20 elétrons. Agora, eu vou fazer mais um exemplo para que a camada de valência não caia no final. Aí, você vai fazer o quê? Você vai somar os seus elétrons, que tem que dar igual o seu número atômico do cálcio, que é 20. Somou, deu 20, está feita a sua distribuição eletrônica. Aí, vamos dizer que eu vou te perguntar lá na prova sobre a camada de valência. Camada de valência é aquela maior camada. Não pode ser o 3, nem o 2 e nem o 1. Nós temos a maior camada de valência com 2 elétrons, ou 4. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer o ferro, porque o ferro, ele talvez não dê a camada de valência na última camada, porque nem sempre a sua camada de valência vai estar na última camada. Então, nós temos o ferro. O ferro, o número atômico do ferro, nós vamos achar o ferro aqui, ó. Na parte, ó, 7B, né? Não, perdão, na parte 8B aqui, ó, o ferro. O ferro, na família 8B. O ferro, ele tem um número atômico 26. Então, Z igual a 26. Então, eu tenho que fazer uma distribuição eletrônica que vá até 26.
de acordo com esse diagrama aqui que eu te expliquei. Que esse diagrama, ele desce em ordem crescente, dessa forma, tá? Onde você faz a sua distribuição eletrônica contando o seu número de elétrons. Vamos lá fazer vamos lá fazer o elemento do ferro. O ferro será 1s2, 2s2, aqui a gente já tem 4, ó. Somando aqui a gente já tem 4. 2p6, já temos 10. 3s2, 12. 3p6, né? 3p6, já temos aí 4s2. E como é que vai ficar aqui? 3 de quanto? Quanto que falta? Porque aqui nós já temos 20, né? Aqui já deu 18, aqui deu 20. Aí na camada D, vamos lá ver os níveis e subníveis de camada que eu ensinei para vocês. Os níveis e subníveis das camadas. 2 elétrons, que eu acabei fazendo 2 vezes aqui, das camadas, que foi essas aqui. Que aí nós olhamos as camadas KLMNOPQ, os períodos, né, e os subníveis. E nós sabemos que na camada D, no subnível D, só cabe até 10 elétrons, né? Nós sabemos que só cabe até 10 elétrons, mas eu disse para vocês que poderiam colocar menos números de elétrons, só não poderia colocar mais. Ou seja, as camadas não podem ser superior, D não pode ser 11, a F não pode ser 15, a P não pode ser 7, assim como a S não pode ser 3. Mas elas podem ser menos, então pode ser 3d6. E agora, qual a minha camada de valência? Vai ser o 3d6? Não, porque o 3 é menor que o 4. Então, a minha camada de valência vai ser o 4 com 2 elétrons na minha camada de valência. Camada de valência. Camada de valência do ferro. Ou seja, é o subnível mais energético, né? Mais energético. Mais energético. E agora também eu vou dar uma pincelada com vocês na parte da tabela periódica, aonde eu conversei com vocês algumas coisas. E nós falamos sobre coisas muito importantes, a qual nós temos períodos. Nós falamos de períodos na horizontal, né? Nós temos períodos na horizontal e nós temos famílias na vertical. Aqui, ó, nós temos a família 1A, família 1A, família 2A. Aqui nós já entramos na família 3B. Então, daqui da família 2A, nós pulamos para cá, que aqui é a família 3A, ou simplesmente família 13. Nós temos também a família 4A, ou a família 14, que é a família do carbono. Quando nós não temos uma característica aos elementos químicos, nós chamamos os elementos de acordo com o primeiro da fila, né? O primeiro da fila da tabela periódica. Aqui no nitrogênio é a família 5A ou simplesmente família 15, é a família do nitrogênio. Da mesma forma, nós temos a família 6A,
Mas aí a família 6A, que é a família 16, que entra o oxigênio, é a família dos calcogênios. Nós temos também a família 7A, que é a família 17, que é a família dos halogênios. Ou simplesmente a família 8A, que são a família 18, ou a família dos gases nobre. E nós temos os metais, os ametais, que é tudo dividido. Isso vai ficar um detalhe para a próxima aula. Obrigada, fiquem com Deus.